E nessa tarde de hoje a gente está aqui no Boulevard, no hall, porque eu fiz uma arte, esqueci a chave do consultório. Mas como Deus é bom e aceita improviso, né? Cá estamos. Eu estou aqui com o Eduardo, com a sua esposa Tainara, com o Vilinho Levi. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por aceitar o convite. Nós agradecemos. Eu queria saber quem é o Eduardo? Quem é a Tainara? Quem é o Levi? O Eduardo é um cara que... Nossa, como que eu posso começar? É um cara que veio de uma vida meio torta, uma vida meio sacrificada, e foi aprendendo e se desdobrando, passando por alguns apertos, foi crescendo espiritualmente, foi crescendo materialmente também. Eu sou uma pessoa que passei por maus bocados na vida. Quantos anos você tem? Eu tenho 23. É novinho. E já passou por tudo isso. Bastante coisa. Que tipo de mal bocado? Bom, eu comecei minha vida assim, muito cedo já. Então, tipo, acho que Trabalhar. lá para os 12, 13, não, eu comecei a trabalhar meio tarde, mas lá para os 12, 13 anos eu comecei a aprontar. É diferente. Eu comecei a aprontar, daí eu fui tendo algumas amizades, foram me levando para alguns caminhos errados, e nisso eu fui batendo a cabeça aqui, batendo a cabeça ali, aprendendo um pouco aqui, aprendendo um pouco ali, crescendo, porque às vezes quando a gente está só numa vida onde a gente está com os pais, a gente aprende algumas coisas. Mas quando a gente está numa vida onde a gente está na rua, está com pessoas que estão todo dia na rua, o dia inteiro na rua, a gente aprende outras coisas também. E acredito que isso me ajudou muito a se tornar a pessoa que eu sou hoje. Porque por ter aprendido muito na rua e pouco com meus pais, hoje eu consigo ensinar algo para o meu filho que os meus pais não me ensinaram. Você viveu com seus pais até que ano? Eu vivi bastante tempo, só que eles não costumavam me segurar muito, né? Eles davam liberdade. Sim. Mas eles se ensinavam princípios? Sim, ensinaram os princípios, né, tudo, só que assim, eu não escutava muito. Digamos que eu não escutava muito. Então aí eu fui batendo a cabeça, dando um ponto de faca, fui aprendendo algumas coisas, aprendendo com a vida, porque às vezes a vida ela nos ensina mais do que os próprios pais dentro de casa, né? Às vezes a gente tem que sofrer um pouquinho para poder crescer, né? E assim eu fui me modelando, como diz, né? E o que aconteceu na sua vida para dar uma virada? Então, um belo dia eu estava ali fazendo algumas coisas erradas, e aí acabou que eu fui internado na Fundação Casa. Aí eu passei. E você tinha quantos anos? Eu tinha 16 para 17 anos. Aí eu passei 1 ano e 1 mês na Fundação Casa. E lá eu fui estudando, tentei estudar lá, fiz alguns cursos, né? Conheci algumas pessoas legais. E aí eu aprendi a mudar um pouco a minha cabeça. Comecei a ler mais livros, comecei a falar melhor, né? Comecei a me interessar por outras coisas que iam levar minha vida futuramente para frente, né? E aí eu fui me modelando novamente, né? Me remodelando, né? Me modelando diferentemente, né? Fazendo coisas diferentes, tendo pensamentos diferentes. E aí quando eu saí, eu continuei os estudos, né? Fiquei mais um tempo na escola, e aí fui arrumar um emprego, porque quando eu saí já tinha 18 anos, precisava trabalhar, né? Antes eu não trabalhava, agora eu precisava trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa, fiquei acho que 3 meses só nessa empresa. Trabalhei um tempo lá e aí depois fiquei desempregado de novo e fui tentando achar outros empregos, tentando fazer outras coisas, né? E fiz outros cursos e fui mudando minhas perspectivas de vida, né? Fui mudando meus pensamentos. Os pensamentos que eu tinha antes já não me cabia mais. Aí fui mudando meus pensamentos, fui me crescendo, evoluindo, né? Porque isso tem que acontecer. Quanto mais você cresce, mais você tem que evoluir, porque se você não evoluir, você não muda, né? Então, para haver uma mudança, tem que haver evolução. Aí fui evoluindo e hoje está eu aqui. E quando você conheceu ela? Tainara, minha esposa, eu conheci ela em 2020.
Em 2020 eu conheci ela, né? Na verdade a gente já se conhecia, mas nos juntamos, começamos a namorar em 2020. Ai, que legal. Começamos a namorar em 2020, daí deu certo, a gente foi ficando junto, aí ela veio morar comigo, né? Isso eu já trabalhava, já morava sozinho, né? Já tinha mais responsabilidades. E aí eu trouxe ela para morar comigo e a gente começou a levar uma vida junto, eu e ela, né? Começamos a mudar uma vida de casal. E agora já não era só mais eu, era eu e ela. E aí a gente foi levando a vida junto. E sempre planejando um filho, porque era o que a gente queria, era ter uma criança, né? Ai, que bom. A gente sempre quis. E aí em dezembro do ano passado, nós nos casamos no cartório. Inclusive em dezembro agora já casamos, tá? Mas já vai indo para 3 anos que nós estamos juntos. E em abril, dia 27 de abril, e aí dia 27 de abril veio essa bênção aqui pra gente, o Levi, que é a alegria da casa, gritando que só ele, chatinho, mas é a alegria da casa. E o que você faz hoje de profissão? Hoje eu sou pintor numa empresa, trabalhei durante 3 anos nessa empresa, depois eu saí, abri a minha própria empresa de pintura, comecei a trabalhar um tempo para mim, só que daí Deus ele mudou a minha trajetória num determinado momento. Eu estava pintando uma casa muito grande dentro de um condomínio bom aqui em Botucatu. Quando eu acabei essa casa, eu recebi uma ligação do meu ex-patrão, né, que é o patrão onde eu trabalho hoje em dia de novo. E ele me pediu uma força, porque ele tinha perdido uns dos funcionários dele. E aí ele perguntou se eu podia dar uma força para ele. E eu falei que eu iria dar essa ajuda para ele, mas que o meu foco estava na minha empresa. E tá eu lá dando essa ajuda para ele até agora, já faz alguns meses, já vai indo para acho que 4 meses que eu estou lá de novo. E nós somos evangélicos, nós somos cristãos também. E aí a gente, na igreja, o meu pastor ele pegou e falou que era tempo de eu ajudar esse meu patrão, que hoje ainda é meu patrão, meu amigo há mais de 10 anos também. E hoje eu estou lá na empresa dele. Trabalho profissionalmente com pintura já faz 4, quase 5 anos mais ou menos. Que benção. E agora a pergunta do programa. Que Deus com isso? Que Deus com a vida de vocês? Com o seu futuro, com o seu passado? Então, Deus ele teve uma grande influência em tudo que aconteceu, né? Porque eu costumo dizer que para tudo há um propósito. Tudo tem um propósito. E Deus, ele na minha vida, ele tem guardado a minha família, né? Ele tem me dado sabedoria para administrar a minha casa, administrar a minha família, no caso, né? Tem dado sabedoria para a gente criar essa criança. E Deus na nossa vida, ele fez uma grande mudança. Porque eu vim de uma grande mudança. Por Deus, por Deus, porque depois que eu me converti foi que eu centralizei minha vida mesmo. Depois que eu fui para como foi a sua experiência de conhecer Jesus? Foi uma experiência assim que teve uma época que a minha mãe ela teve câncer de mama, né? E era um câncer que para os médicos já era uma coisa que ia levar ela, né? E chegou esse meu patrão, para você ver como são as coisas. Esse meu patrão, ele é meu amigo faz 10 anos. E ele já era cristão, e eu não. E aí ele chegou um belo dia na minha casa, eu morava com a minha mãe, e ele olhou assim para mim e falou: Eduardo, você acredita que se você entregar sua vida hoje para Deus, Ele vai curar sua mãe? Aí eu olhei assim para ele e falei: acredita? Sabe que ele acredita? Tipo, tá bom, vai embora. Tipo, vai embora. Você entendeu? Tipo, vou acreditar só para você ir embora? Aí eu falei: não, eu acredito sim, Antônio. Aí ele falou: não, mas creia que Deus vai curar sua mãe. Você entrega a sua vida lá para Deus, que você vai ver. Aí passou o tempo, então minha mãe me fez uns convites. Do nada, tá eu sentado na mesa do bar, tomando uma cerveja, olha só. Tomando uma cerveja, minha mãe bateu no meu ombro assim e falou: filho, eu tô indo para a igreja. Falei: mãe, amém, mãe, ora por mim lá. E tomando minha cerveja na mesinha do bar lá. E daqui a pouco, do nada, deu uns 5 minutos em mim, eu larguei um copo de cerveja e fui lá dentro da casa, né? Porque o bar era na frente de casa, fui dentro de casa, porque de novo fui para a igreja. Desde então eu estou na presença de Deus. Ai, que beleza. Já fazem, então, e minha mãe foi curada.
Minha mãe realmente foi curada. Que bênção. Eu entreguei a minha vida para Cristo, minha mãe entrou em terapia, fez a cirurgia, o médico falou para mim que provavelmente depois da cirurgia eu não ia ter minha mãe, porque a cirurgia era uma cirurgia complicada, porque o câncer era de mama, mas era perto do coração. E aí o médico falou que provavelmente eu perderia minha mãe. Só que minha mãe está viva e nada, não tem nada. Que Deus. Tudo por Deus. Diante da minha conversão, então foi algo que Deus fez. As coisas que Deus fez na minha vida depois que eu me converti foram coisas que tremendas. Só sendo cristão para entender mesmo. Porque quando eu conto para as pessoas ao meu redor assim, que não conhecem as maravilhas que Deus faz, essas pessoas desacreditam e falam, não, mas o médico não, hoje em dia tem tanta tecnologia, hoje em dia é tecnologia, não é Deus que faz, é tecnologia que faz. Mas não, foi realmente Deus que curou minha mãe, através de uma atitude. Nossa, o testemunho de você em especial, traz pra gente a certeza que Deus é e vai continuar sendo para sempre. O Deus de milagre, o Deus do impossível, o Deus que transforma, né? É só a gente entregar nossa vida para Ele. Com certeza. E depois que eu entreguei a vida para Deus, Ele me fez uma promessa e Ele cumpriu essa promessa. Porque Deus prometeu a cura da minha mãe e cumpriu. E Deus prometeu que um dia Ele ia me levar em lugares que eu jamais imaginaria e Deus cumpriu. Muita coisa. Então, eu tenho pregado a palavra de Deus assim, em várias igrejas da cidade, em vários lugares. Deus tem realmente me colocado para sentar entre os príncipes, como Ele me prometeu. Então, Deus na minha vida, Ele é tudo. A mudança que Deus fez na minha vida, só quem me conhece desde o começo até hoje, sabe? Glória a Deus. Foi algo muito grande mesmo. Vamos orar? Vocês querem orar ou você gostaria que eu orasse? Vamos sim. Mas você quer orar? Não, pode orar, fique à vontade. Pai, graças te damos por esse momento, Senhor, porque nós somos especiais para o Senhor, ó Pai. Mesmo com a nossa pequenez, com as nossas falhas, o Senhor se preocupa conosco e cuida de cada detalhe na nossa vida, Senhor. Eu tenho sido testemunha de quanto o Senhor fez e ainda faz, Senhor, na vida de cada um. Abençoe grandemente a vida do Eduardo, da sua esposa, do seu filhinho, que eles nunca se esqueçam das tuas maravilhas, que não se desviem nunca dos seus caminhos, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo, dando sabedoria e discernimento, os teus anjos estejam guardando, Senhor, as suas vidas, ó Pai, que Satanás seja destruído dia após dia nas nossas vidas, que ele não possa fazer nenhum mal em nós e nem através de nós, Senhor, porque o sangue de Jesus é conosco, Pai. Abençoa-nos, abençoa cada pessoa que assiste esse programa, que a Tua palavra alcance, que o Teu amor alcance essas pessoas e possam ser transformadas por Ti, Senhor. No nome de Jesus, nós Te somos gratos e pedimos também perdão pelos nossos muitos pecados, ó Pai. Amém. Amém. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos muito vocês. Demais. Nós que agradecemos pelo convite e pela oportunidade. Até o próximo